encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem os homens dos males que fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem os homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, a oração. Existe duas formas de ser feita. Por mais que você pense, porque existem várias orações, a oração só existe duas formas de ser feita. Duas formas que diferenciam demais a oração. E eu vou esperar um pouquinho para ver se vocês sabem. Vou ficar esperando aqui até vocês coloquem nos comentários. Eu vou esperar um pouco se vocês acham, se vocês identificam. Não adianta colocar depois da hora que eu falar não, senão eu vou saber também, viu? Colocou? Então vamos lá. A primeira forma da oração, e esta é a forma mais retórica, mas que também faz um pouco de sentido, é a oração rezada por obrigação. Como assim a oração rezada por obrigação? Eu sou obrigado a rezar antes de dormir à noite. Eu tenho que rezar com o meu pai toda sexta-feira porque não sei o quê. Esta é a primeira fórmula da oração. E é uma oração, a rezada deve ser muito evitada obrigatoriamente. Porque quando você reza obrigado, você não está rezando de forma mútua. E aí vem um ensinamento para os pais. Você quer uma verdadeira catequese com o seu filho? Ensine ele o caminho da igreja até os 13, 14 anos. Quando chegar nessa idade, você fala, agora é com você. Naquele momento é ele que deve rezar sozinho. Naquele momento é ele que vai fazer as orações sozinho. Naquele momento é ele que tem que ter a ideia. Se ele não tiver a ideia, não é que você ensinou errado. Você não ensinou errado. Quantas pessoas que a gente vê por aí, que o filho era uma pessoa inteligente, com muita saúde. Aí quando a mãe dá uma liberdade pra ele, ele resolve se envolver com as drogas e com não sei o quê. E aí acaba sendo preso, acaba ficando dentro da cadeia e a mãe vira e fala, mas o que eu fiz pra merecer isso? Onde foi que eu errei em educar ele? Aí eu tenho uma coisa pra falar. Você não errou em nada. Quem errou foi ele. A partir dos 14, 15 anos, meus irmãos e minhas irmãs, o jovem, apesar de ser uma criança ainda, ele ainda precisa de cuidados. Todos nós sabemos. Veja bem, quando eu tô lá na escola, ainda tem diretor, professor, coordenador, vai quase o papa quando a sala tá com uma bagunça. Literalmente a minha sala é uma sala de comportamento de segundo ano do ensino fundamental. Não tem cara de ensino médio. Ontem a sala só aquietou porque nós ficamos das 9h30 até as 10h50 com a direção lá dentro. A diretora estava lá dentro. Mas não era qualquer diretora não, era uma diretora que era professora nossa. Então
a gente conhecia ela, sabia que ela era de boa. Né? Aí ela ficou lá, ficou de olho em nós, conversando com nós. E conseguiu acalmar a sala. Realmente, o ponto é esse. Você não precisa ficar toda hora supervisionando ele. Mas você deve dar uns puxãozinhos de orelha. Ó, não faz isso que tá errado, não faz isso que tá errado. Se você fez isso e o seu filho ainda se envolveu com esses problemas, releva. A culpa não foi sua, a culpa foi dele. Infelizmente a culpa foi dele. Agora retornando ao nosso evangelho. Jesus hoje dá um ensinamento muito bom. E o Pai Nosso, ele realmente tem um ensinamento bom. Pai Nosso que estais nos céus. Vejam que o começo da oração, a gente chama Deus de uma coisa que a gente ensina às crianças. O que Deus é para as crianças? Papai do céu. Pai Nosso que estais nos céus. E nós aprendemos outra coisa com o Pai Nosso. A união. Porque não é Pai meu, é Pai Nosso. Quando nós rezamos essa oração, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu rezo essa oração com vocês, no final da homilia, da explicação da palavra, não é bem homilia, eu ainda não sou padre. Quando vocês rezam essa oração comigo, no final da explicação da palavra, tende-se qual é o meu objetivo com essa oração. Eu poderia rezar o creio, né? Agora eu creio niceno constantinopolitano. Eu poderia rezar ele também. Eu poderia rezar até um terço aqui dentro. Mas eu resolvi rezar somente um Pai Nosso. Por quê? É a oração mais simples, mais curta e que todos entendem. Muito bem? Voltando aqui. A oração do Pai Nosso, ela tem uma união. Você não pede para você, você pede para você e para os outros. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a tua vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes a gente deve negar aquilo que a gente acha que é certo para aceitar aquilo que Deus acha que é certo. O que a gente acha não é nem perto do que Deus acha. O que Deus acha é muito melhor. Os planos de Deus são bem melhores do que os nossos. Quando a gente fica triste porque não aconteceu aquilo que a gente esperava, era desejo de Deus, às vezes, de ter evitado daquilo ter acontecido. Ah, mas hoje, por exemplo, hoje minha bicicleta quebrou, não ia dar pra poder ir pra escola de bicicleta, que não sei o quê. Fica feliz porque às vezes você catasse a sua bicicleta e ia pra escola, você ia sofrer um acidente. Você ia bater o carro. E aí? Você batesse num carro ali, você não ia voltar mais. Por isso, muitas das vezes, a gente tem que parar e compreender a ação de Deus e deixar que Deus faça o seu reino na nossa vida. Que bonito que é essa parte da oração. Eu acho essa parte do Pai Nosso tão bonita. A gente permite que Deus faça o reino dele dentro da sua vida. É uma coisa espetacular. É uma coisa linda. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja bem, por que o livra-nos do mal está no final? Né? É uma pergunta muito boa. Por que no final da oração você pede para não cair em tentação, mas ser livrado de todo o mal? Porque vem aquela história, né? Padres fazem muito isso. As mães principalmente fazem muito isso. E nós devemos aprender a fazer isso também. Isso se chama humildade. Você rezar primeiro para os outros, para depois rezar para você. Que coisa espetacular, que coisa linda. Portanto, vamos aprender a rezar primeiro para os outros, para depois rezar para você. Primeiro você reza, Pai, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia e não nos deixeis cair em tentação bem no final. Para aí sim dar certo.
Portanto, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fique na paz e na alegria.